Deus quer fazer algo novo, Deus tem algo novo, Deus é um Deus de novidade de vida, mas Ele precisa preparar eu e você para o novo. Existe um tempo entre a semente e a flor, existe um tempo entre a promessa e o cumprimento dela, existe um período chamado preparo que a gente quer fugir, só que não tem como fugir. E o Senhor quer falar comigo e com você essa noite. Você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui, está lutando contra um vício, você que está buscando uma libertação de uma depressão, se Deus tem palavras sobre você, Ele vai começar essa noite liberando você e libertando você disso. Eu quero profetizar, tem gente que está aqui que não precisa ouvir isso, mas tem pessoas que precisam. O Senhor te escolheu no ventre da tua mãe, Ele tem um propósito sobre você e não te trouxe aqui por acaso. Você está aqui porque Ele te ama. Você está aqui porque o seu coração quer Deus. Você não veio aqui em vão. Não foi um convite. O convite foi só o start. Dentro de você o Espírito Santo convenceu você a estar aqui. Porque você está cansado da religião, você está cansado de um monte de coisa, e você precisa de algo para sustentar esse vazio que você busca na balada, e a balada não te dá. E o Senhor está dizendo: eu quero completar esse vazio, meu filho. Quero encher você. E Deus talvez vai liberar promessas sobre você aqui, mas vai ter um tempo. E eu quero falar desse tempo, desse período, enquanto Deus não cumpre o que Ele fala. Enquanto Deus não cumpre. Enquanto Deus não cumpre. Poderia chamar essa mensagem de enquanto Deus não cumpre as suas promessas. Isaías 43, versículo 18 diz assim: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, já está para acontecer. Não percebem ainda? Porei um caminho no deserto e farei rios no ermo. Pai, Espírito Santo de Deus, eu quero compartilhar os 5 pães e 2 peixes que eu tenho. Essa palavra sozinha ela mata, mas com teu Espírito ela traz vida. Essa palavra talvez 1 ou 2 possam comer se eu distribuir, mas se o Senhor pegar na mão, Senhor, eu quero ser como aquele menino que coloca os 5 pães e 2 peixes na tua mão, na mão do mestre, para que todos possam comer, e vai sobrar pão para a gente levar para nossa família ainda, em nome de Jesus. Amém. Querido, o passado não pode nos guiar. As experiências antigas, traumas não podem nos guiar. Você não pode caminhar por experiências antigas. Quando você caminha pelo que você viveu ontem, você não vive o hoje. Pedro recebeu uma ordem de Jesus: joga a rede, Pedro. Mas Pedro acabara de ter uma experiência negativa. Ele não pegou nada a noite toda e ele era um pescador. Ele tinha lavado as redes, ou seja, ele já tinha desistido. Ele já tinha desistido do casamento, já tinha desistido de trabalhar, de crescer, de prosperar, já tinha desistido de ser liberto, tinha desistido de orar pelo irmão, já tinha desistido do ministério. Pedro já tinha lavado as redes. Só que Jesus fala: Pedro, joga a rede. E Pedro poderia ficar preso na noite anterior, e até tentou. Ele falou: Senhor, pesquei ontem à noite toda, e não peguei nada. Como, Senhor? Mas sobre a tua palavra, sobre a palavra de Jesus, Pedro joga a rede. Pedro jogando a rede, ele teve uma pesca maravilhosa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a experiência negativa de ontem não impede a maravilha de Deus amanhã. A experiência de Deus, a experiência que eu tive ontem não impede a profecia de se cumprir amanhã, porque Deus trabalha com tempo e propósito. Uma irmã foi fazer o teste de volante, e aí bateu no cone, na hora da baliza, rodou, marcou de novo, bateu no cone, rodou, marcou de novo, bateu no cone, rodou. Na terceira noite ela começou a sonhar com cone. Cone com perna, cone falando. O cone vinha e dizia: eu te pego, era um cone. O cone era o inimigo da vida dela. Ela foi de novo, rodou, criou um trauma, nunca mais foi. O trauma é uma sequência de reprovação. Quando eu sou reprovado com várias sequências, um ciclo de reprovação gera um trauma. Deus manda uma pessoa para nos ferir. Diga aleluia. Deus manda pessoas para nos ferir. Manda pessoas para... Manda. A Bíblia fala que Deus mandou um vento quando Jonas estava fora do propósito. Diga aleluia. Foi Deus que mandou o vento, não foi o diabo. Não foi o diabo, foi Deus. Que Deus que manda vento e tempestade. Só que Ele manda o vento, te derruba do barco e manda um peixe para te cuidar. Deus tem as suas formas. E Ele permite isso. Deus manda uma pessoa para me machucar, e aí eu não perdoo. Ele manda outra, porque Ele quer que eu seja aprovado. Eu não perdoo. Ele manda outra.
eu não perdoo, eu criei um ciclo de reprovação, criei um trauma, agora ninguém mais presta. Pode observar a vida das pessoas que falam assim, ó, ninguém presta, todo mundo me machuca, ninguém me vê, todo mundo me trai. Pode ver que ela está num ciclo de reprovação, o problema é ela. É aquela história da pessoa que chega para ti e fala assim, ó, onde eu boto meu dedo dói, onde eu boto meu dedo dói, o que é isso? É gripe. Não, é dedo destroncado. Às vezes é um dedão destroncado. Você está num ciclo de reprovação, preso no seu passado. A pessoa se envolveu com uma pessoa, foi traída. Se envolveu com outra, foi traída. Agora nenhum homem mais presta. É mentira. Você se envolveu com gente errada. Se envolveu com homens que não temem o Senhor. Eu brinco sempre, falo isso, que as minhas filhas vão casar com um homem que tem o T, o H e o T. O primeiro T vai ter que estar trabalhando. Pode ser vendendo picolé, irmão. Eu vendia picolé no Morro Estevam. E eu, Milky Money. Eu vendia. Porra. Ô irmão, eu vendia picolé. E eu chegava em casa, nunca tinha dinheiro. Porque a cada 3 picolé que eu vendia, dava direito a 1, eu chupava. Eu chegava em casa com a barriga desse tamanho gelada. Eu vendia, nunca sobrava. Irmão, tem que estar trabalhando. Vai casar com as minhas filhas, tem que estar trabalhando. Pode ser vendendo picolé. Se for médico é melhor. Mas, porque daí já cuida da gente na velhice. Mas tem que estar trabalhando. Ah, o que tu faz? Sou campeão do bairro de videogame. Aqui, ó. Campeão internacional de videogame. Vai pra vara. Tá jogando videogame, é moleque. Tem que estar trabalhando. Tá trabalhando, ok. Segunda coisa, tem que ter o H. O que é o H? Tem que honrar os seus pais, honrar sua liderança. Um homem que não honra seus pais não vai cuidar das minhas filhas. Quem não tem o princípio da honra não vai honrar, vai desonrar. E eu não quero um homem de desonra. Terceiro T, ele tem que temer a Deus. Porque o homem que teme a Deus nunca trai sua esposa. Um homem que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus não trai. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe por que as pessoas fazem? Porque não temem o Senhor. Pode até ser crente, mas não nasceu de novo. Não teme o Senhor. Quantos entendem isso? O princípio é esse. O princípio é esse. E uma coisa interessante, deixar o passado no seu lugar. Quando deixamos o passado, ele prepara um caminho. O texto diz isso. Olha, eu estou para fazer algo novo, é o que ele está dizendo. Deixa o passado lá atrás. Eu estou para fazer algo novo, percebe? Eu tenho algo novo, eu estou pronto para derramar. Eu estou com óleo para jogar em você. Só que percebe, você tem que deixar o passado. Você tem que resolver a sua vida. Escute, resolver a vida não significa ignorar as feridas. Significa resolvê-las. Amém? Resolvê-las. Resolver as feridas é diferente de ignorá-las. Você precisa curar. Às vezes, irmãos, nós queremos Tilenol gospel para curar nossas febrezinhas. Tilenol gospel. Só que é Tilenol gospel? Ah, pastor, eu estou com um problema, ora por mim. Isso é Tilenol, irmão. Porque às vezes a febre, e normalmente a febre não é doença. A febre é um sinal, é um sinalizador para a doença. Tem algo por trás. Quantos entendem isso? Eu contei um testemunho aqui de um casal que estava sem vender uma casa fazia 6 anos, 5 anos. E não vendia essa casa, 350 mil a casa. E não vendia 5 anos sem vender, irmão. Que tribulação. Aí vieram pra gente orar pela casa. Vamos orar pela casa, vamos lá. E oramos vamos lá e sentamos para conversar aqui, para vender a casa. No meio da conversa mudou a história. Ele começou a falar mal da mãe. E começou a dizer, minha mãe é ruim. E começou a chorar. E um filho falar mal da mãe. A menina, a esposa também começou a falar mal da sogra. Até aí vai. Mas o filho falando mal da mãe e chorando com ira, tem coisa errada. Começamos a ministrar com ele. Terminamos nós 4 chorando aqui, nesse cantinho aqui, uma quarta-feira à noite. Nós 4 chorando. E ele falando, eu perdoo minha mãe, eu abençoo minha mãe, eu oro pela minha mãe. E foi lindo. Irmãos, na quinta-feira, 8h30 da manhã, ele vende a casa à vista. O comprador aparece, ele vende, na sexta-feira estava vendida. Como que em 5 anos, na quarta-feira ele perdoa a mãe? É raiz de amargura, é coisa dentro da gente, passado não resolvido. Deus tem coisas para liberar sobre você, mas Ele precisa que você resolva. Deus não vai construir um edifício sobre um lugar sem fundamento. E Deus precisa trabalhar o fundamento. Eu quero profetizar uma coisa aqui. Tem unção de Deus para vir sobre você de uma forma tão grande.
Deus quer te usar, talvez pisar em nações. Deus quer te levantar como pastor de muitos. Deus tem coisa para fazer, mas Ele não vai fazer sem antes trabalhar você. Aleluia. Não precisa abrir 2 Coríntios 5, você conhece o versículo, 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe o que significa isso aqui? Não significa que você não erra, significa que estão resolvidas as coisas. Não é perfeição, é resolução. As coisas velhas se passaram, está passado, está resolvido. Você resolveu, ainda que você lembre. E eu vou dizer uma coisa, lembrar não é pecado, porque você não consegue esquecer. Se a gente pudesse esquecer de algumas coisas. Quem aqui gostaria de uma borracha celestial para esquecer e apagar algumas coisas na vida? Quem levanta a mão e confessa comigo? Eu gostaria de ter, irmão, umas coisinhas de apagar assim, mas não dá, irmão. E aí você olha para a cicatriz e lembra, mas não dói mais agora. Mas você lembra, porque você curou isso, você resolveu isso, você pontuou isso na sua vida. Interessante, eu gosto muito de planta. Eu escrevi um livro, Lições do Meu Jardim, e toda planta, olha o seu jardim, observe. Você que tem jardim, observa, tem folha caindo e folha nascendo. Toda planta tem folha caindo e folha nascendo, folha caindo. É um ciclo, escute, irmão. Tem coisa que para vir folha nova tem que cair velha. Para de chorar por Saul, que Saul já foi rejeitado. Para de lutar por coisa que Deus já falou. Deu, foi experiência, aprendeu. Cai a folha, e a folha quando cai ela vira esterco. A folha quando cai vira esterco. Sabe para que significa isso? Que a folha, coisas da sua vida que passou, é para você aprender e amadurecer. Amadureça com aquilo que você viveu, mas não endureça. Você pode endurecer ou amadurecer. São coisas distintas. Tem pessoas que estão aqui, tem várias pessoas, irmãos, toda semana eu atendo gente que fala assim, eu não queria mais botar o pé numa igreja. Por quê? Foi ferido, ciclo de reprovação, tanto de reprovação dos líderes deles, quanto dele, que não foi submisso e tantas outras coisas. Mas escute, ele tem que crescer com o que ele viveu. Irmãos, teve um tempo da minha vida que eu quebrei a placa da igreja e não queria mais saber de entrar numa denominação. Eu me cansei do sistema religioso e eu podia estar ferido até hoje, indo no Facebook, no Instagram e falando mal da igreja de todo mundo. E eu estava lá atacando o prédio torto. Tá errado, tá errado. Era um Che Guevara gospel. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Um dia Deus me pegou, botou num canto. Vem cá. Para de atacar o prédio torto e constrói um reto. A melhor forma de denunciar o ódio é amando. A melhor forma de denunciar o pecado é se santificando. A melhor forma de denunciar o que está errado é fazendo certo. E Deus falou, para de atacar os casamentos que estão tortos, constrói o teu. E deixa o teu casamento brilhar no meio das trevas. Brilha a vossa luz diante dos homens. O irmão deu um testemunho aqui, eu achei lindo. Se converteu há pouco tempo, se batizou nas águas. E ele falou, pastor, eu levei um menino adolescente para a igreja. Ele é órfão. O pai agredia ele quando era pequeno. E ele está se convertendo, ele vai se batizar. E pastor, eu perguntei para ele qual o sonho dele. E o sonho dele foi, eu quero ter um casamento igual o teu. Ai, irmão, que testemunho, não precisa dizer mais nada. O casamento dele brilhou sem ele pregar. De cada 10 pessoas que passam na tua vida, 7 nunca vão ler a Bíblia, mas vão ler você, vão me ler. E o que eles estão lendo? O que eles estão? Nós queremos que as pessoas sejam perfeitas, mas nós não brilhamos para o caminho, para eles verem o caminho. Temos que aprender a crescer e deixar coisas velhas para trás. O novo de Deus só pode vir quando deixarmos o passado no seu lugar, resolvido. Deus é um Deus de novidade de vida. O vinho novo só pode ser derramado em odres novos. Abra comigo Mateus capítulo 9. Por favor. Tua voz, tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Diga a tua voz.
a tua voz. Me dão direção, me fazem crer, me fazem crer, me fazem ver, se tornam para os pés o chão. Me fazem crer, me fazem crer, me fazem. Eleva o meu coração, eleva o meu coração. Diga: sim, eu creio, sim, eu creio, que sobre sua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio. Eu me movo. Diga: meu coração está disposto a te ouvir e te obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir, te obedecer. Meu coração está disposto, aleluias, a te ouvir, te obedecer, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei. Eis-me aqui. Mateus 9,16 diz: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhantemente remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam, derrame-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Há uma comparação de Deus aqui com duas coisas: um vestido e um odre. Um vestido, você sabe o que é, e um odre é uma bolsa feita de couro, normalmente de cabra. Era usado, era morto um animal e tirado, cortado ao meio, separado a pele inteira, e tinha um processo nesse couro para que ele se tornasse um odre. O odre era uma vasilha que você armazenava óleo, vinho, azeite, água, leite, para levar para um lado para o outro. Era uma vasilha, era um recipiente. E Deus está comparando o vinho de Deus, o novo de Deus, a novidade de Deus, o tempo novo, a nova estação, a primavera, aquilo que Deus tem de novo, com um vinho sendo derramado, um vestido novo. Interessante, ele fala: não se põe vestido novo, remendo novo em vestido velho. Ele está dizendo: ninguém faz isso, porque é ignorância. Imagina, você tem uma calça rasgada, um vestido rasgado, e você precisa remendar isso. Você tem um vestido novo ali. Você não vai lá, corta um pedaço do vestido novo e remenda o vestido velho, porque você estraga os dois. Você estraga o novo porque cortou, e estraga o velho porque quando lavar, a parte velha não estica mais, e a parte nova vai esticar, e quando esticar, rompe o vestido. Então você perde o novo e o velho. Semelhantemente ao odre, o vinho novo coloca-se em odre novo, porque o odre novo tem elasticidade. Se você coloca o suco da uva dentro do odre velho, ele vai fermentar, e quando ele fermentar, vai romper e perde o vinho e perde o odre. Deus está dizendo: eu preciso que vocês entendam que para poder trazer o novo, eu preciso trabalhar o recipiente. Para mim fazer algo através de você que eu nunca fiz, eu preciso trabalhar você para isso. Eu não posso simplesmente colocar coisa nova se você ainda está com mentalidade velha, se você ainda pensa em coisas antigas, se você ainda pensa que uma pessoa que sai da igreja vira seu inimigo porque saiu da denominação. A pessoa foi congregar em outro lugar, você exclui do Facebook, você ainda não entendeu, a sua mentalidade ainda é antiga. Você trabalha, a igreja é isso aqui. Não, você ainda não entendeu. A igreja são pessoas. Não é isso aqui. Isso aqui é um lugar que nós nos reunimos. Isso aqui pode estar bonito, claro que pode. O Ministério Infantil, eu convido você a conhecer o Ministério Infantil. Nós estamos investindo agora, aquelas salas vão ficar lindas, maravilhosamente lindas, para cuidar dos nossos filhos. Glória a Deus. Isso é bênção. Mas nós temos que entender que o principal não é aquilo lá, são as crianças que estão lá. O importante são as pessoas. A mentalidade precisa ser trabalhada. Deus precisa esticar eu e você. Eu quero dizer uma coisa para você, guarde essa frase: Deus não faz remendo, Ele faz novo.
Deus não remenda coisa, Ele faz novo. Quebra tudo e faz de novo. Teu amor me refaz, teu amor me desfaz. Quebra tudo e faz de novo. Nós somos vasos na mão do oleiro, ouro na mão do ourives, prata na mão do ourives. Irmãos, nós somos na mão de Deus algo que tem que ser maleável, novo, flexível. O odre tem que ser flexível. E como é que ele fica flexível? É simples, ele passa por 2 processos. Primeiro, ele é colocado no sol do deserto. Nenhum amém? Aleluia, eu esperava um amém pelo menos. Ele vai para o sol do deserto. Meu irmão, o deserto é uma bênção. O deserto é de Deus. O deserto é esse tempo que Deus não fala. Períodos difíceis, quando a coisa não dá certo, quando você perde o emprego, você tem que trocar de carro. Nenhum aleluia, gente. Ai, tá amarrado. Não tá amarrado não, irmão. Paulo aprendeu a viver com muito e com pouco. São circunstâncias da vida. Teve um momento que eu tinha o Versalhes. O Versalhes que eu chamava de Versalhes Viper. Vai perder do peça. É Viper e CD desmanchando. Meu irmão, o Versalhes era tão ruim que ele andava endemoniado, andava manifestado assim, ó. É verdade, um para-choque amarrado com fio, chovia dentro. Uma vez eu fui botar o macaco para levantar o macaco entrou. É verdade, irmão. Nós chegávamos na igreja com cheiro de gasolina, tinha perfume, a gente descia, ia no banheiro e botava uns perfumes para disfarçar a gasolina. Ô, meu irmão, que luta. Sabe por que eu comprei o Viper? Eu comprei porque eu não conseguia. Minha esposa perdeu o emprego na época. A gente teve que vender o apartamento que nós tínhamos. Ai, tá amarrado, tá regredindo. É o diabo, é o Satanás. Não é o Satanás, era Deus me ensinando. Porque quem toca em filho é pai. Eu sou filho, meu irmão. O diabo não toca em mim. E se tocar é com propósito. Mas na corrente, o diabo é o diabo de Deus. Você acha que o diabo e Deus estão lá numa... Vamos disputar a vida do Telmo. Aí, irmão, Deus não. A Bíblia fala, escute, que um anjo só vai pegar Satanás e seus anjos e prender no inferno para sempre. Um anjo. Diga aleluia, meu irmão. É o teu Deus, é o Deus que está sobre todo nome. Sabe por que tudo na terra tem nome? Tudo tem nome. Procura qualquer coisa na face da terra, tudo tem nome. Sabe por que tudo tem nome? Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. O princípio de Deus é quando Deus quer preparar o odre, Ele começa a trabalhar sobre a minha e a tua vida. Mas Ele não pode fazer da forma velha, Ele tem que fazer da forma nova. E Ele começa a colocar você no deserto. Aquelas épocas difíceis, épocas de não de Deus, quando Deus não responde, períodos que Deus não fala. Tem uma promessa de Deus sobre mim aí, Deus não fala. Por quanto tempo? O tempo dele. Apocalipse diz que eis que passarão por uma prova de 10 dias. Sabe o que significa isso? Que tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Mas pode ser 10 dias ou 10 anos. O choro dura uma noite. Esse uma noite é figurativo. Uma noite significa escuridão. Ou seja, a escuridão tem um tempo. Tempos de trevas, tempos difíceis tem tempo. E eles vêm. Dias que a gente não enxerga o chamado. Dias que a gente olha para a profecia. Aqui está a profecia. Eu vou te usar. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou restaurar o teu casamento. Eu vou e você está passando aqui e vendo nada. Nada, não vê nada. Mas a promessa está aqui. Aí você dá uma olhadinha na promessa e fala: Deus, foi falso profeta? Não foi mentira. Não foi mentira. Meu irmão, Deus falou para José, Deus deu um sonho, Deus deu promessa para José. Falou: José, eu vou te usar, José, tua mãe, todo mundo, teus pais, todo mundo vai se inclinar para ti, José. Teus irmãos vão se inclinar para ti. Tu não tem noção do que eu vou fazer, José. Tu vai ser o cara. Aí José: uau, glória a Deus. E agora? Eu vou esticar o odre. Preciso te esticar, José, porque onde você está, você vai ter que ter o meu coração. Porque se você não tiver o meu coração nesse lugar que eu vou te botar, você vai cantar sabor de mel. Meu irmão, Deus não permite que a gente suba num lugar alto sem esticar a gente, sabe por quê? Senão a gente pisa nas pessoas. Verdade. Aí José assim: então bom, Senhor, glória a Deus. E agora? E agora tem um processo, fica tranquilo, vai dar certo, tamo junto, é nós na fita, hashtag partiu.
Partiu o quê? Partiu para o tratamento, José. Vamos lá, vamos começar. Começar o quê, Senhor? Fica tranquilo. Me conta. Não, José. Não está na Bíblia isso, tá, gente? Mas eu imagino, José, me conta. Daí Deus falou, não, José, é melhor não contar. Vamos andar de boa. Na medida que a coisa for acontecendo, tu vai entendendo. Mas como assim? Me conta! Tá bom, vou te contar. Primeiro, teus irmãos vão te vender. Como assim? Meu irmão? É, irmão da igreja. Tem uma música que fala, não tenhas medo do irmão, se atrás vem varal, não é assim? Meus irmãos vão me vender? Vão te vender. E aí? Assim, na verdade eles vão te bater antes. Como assim? Vão te bater, tu quase morrer. Tu não vai morrer porque um deles vai te salvar. E depois vai te vender pro Egito. Como assim pro Egito? Lá pro Satanás lá? Tu vai trabalhar pro Satanás lá. Vai ser tenso lá para ti. E aí, tu vai ser acusado de abuso sexual. Como assim acusado? Eu nunca faria isso, Senhor. Claro, José, eu te conheço, tu não vai cair na tentação. Tu vai sair correndo. Porque tem irmão que... Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você resiste o diabo, não a tentação. Vou repetir. Da tentação você foge, você resiste o diabo. Posso ouvir amém? Tem irmão que fica lá na novela assim, Satanás... Olha como é que o diabo age. Olha como é que ele faz com as pessoas. Meu Deus, olha ali, ele está traindo ela. Isso é do diabo. Ele está enganando as pessoas. E você está ali na frente da televisão, o Satanás montado em ti assim, Ou fica assim, não acredito. Foi para balada. Ai, o diabo é sujo. Irmão, a tentação você foge. Diga aleluia. Tentação você foge. Esses dias um fake, porque só fake mesmo, né? Uma mulher, não sei o nome, mandou um oi pra mim no privado. Oi. Tipo gente, né? Aí eu falei, ela assim, tudo bem? Eu falei, não deu a paz do Senhor, já é estranho, né, irmão? Eu falei, tudo, a paz. Ela assim, está online? Eu falei, não, eu estou lá na China, eu tô cortando grama. Sim. Está teclando de onde? Eu falei, senti o cheiro do enxofre. É o diabo. Eu falei, a minha esposa estava perto, eu falei, vem cá, amor, olha aqui, dá uma olhadinha, antes de excluir, eu quero que tu olhe. Tá aqui, não vou, com a tentação no luto, eu fujo, tá aqui, meu irmão, vem cá, olha aqui, antes que fale qualquer besteira, tá aqui, foi descobrir, era fake, nem sei, meu irmão, se não era uma cilada do diabo, só para provar, se era, se deu mal, mas escute, não enfrente a tentação, fuja da tentação. Posso ouvir amém? Resista ao diabo, e ele fugirá de vós, amém? O princípio de Deus é esse. Deus precisa levar você para o deserto para ser tratado, porque o deserto é o lugar onde estica o odre, onde você começa a ser provado, como o ouro no ourives, como a prata é purificada, assim Malaquias fala, o Senhor vai se assentar e vai purificar. A Bíblia fala assim, nós queremos o teu dia, Senhor, está escrito em Malaquias. Vocês querem o meu dia? Querem que eu venha? E quem resistirá ao meu dia? Será como aquele que se assenta na frente da prata. Aleluia. Eu quero Deus na minha vida, mas eu sei que Deus vai se assentar na minha frente como quem purifica a prata. E Deus vai me levar a lugares, vai permitir que coisas aconteçam na minha vida. E José, meu irmão, foi provado, extremamente provado, ficou abandonado, foi esquecido, abandonado, prometeram coisas e não cumpriu. E José ficou lá, a mãe de José morreu, meu irmão, ele nunca mais viu a mãe dele, e agora José é o 02 do Egito, e quem chega? Os irmãos que venderam, os irmãos que falaram mal, os irmãos que julgaram, os irmãos chegaram. E aí o que a gente faz? O que a gente é ensinado a fazer? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vem na bênção, vai se arrepender. E aí nós não somos treinados, nós somos colocados em lugares altos sem Deus consentir. Nós somos colocados em posições de liderança sem maturidade. Sabe o que acontece? Quando a gente tem a chance de pisar, a gente pisa.
E esse não é o evangelho, porque a Bíblia diz: habite em vós o mesmo Espírito que estava em Jesus, que mesmo sendo Deus, não ousou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tornando servo de todos, humilhando-se. Jesus pegou um balde e uma toalha e mudou o sentido de grandeza. Esse é o coração de Jesus. Só que para mim caminhar nisso, meu irmão, eu tenho que ser, aí alguém vai ofender você, você vai perdoar. Eu e minha esposa, nós temos um comprimido do perdão, está no bolso. Sabe como é que é o comprimido do perdão? Quando um erra com o outro, um dos dois pede perdão, já está a resposta pronta. Está aqui o comprimido, está perdoado. O perdão no casamento não é opção, meu irmão. É impossível ter um relacionamento saudável de casamento sem perdão. Perdão é uma coisa quase que diária no casamento. Faz parte. Porque ferro com ferro, Provérbios fala que ferro com ferro se afia. Então casamento é ferro com ferro, meu irmão. Se afiando, diga aleluia. É isso aí. Então o princípio de Deus é calor. Segundo princípio: a pele da cabra, depois do sol, ela ia ser golpeada numa pedra. Golpeava-se a pele na pedra para pregar elasticidade. Escute, sabe quem é a pedra? Jesus. Sabe o que significa isso? Que as minhas atitudes e as suas serão comparadas com o Mestre. A forma com que Ele perdoou é a forma com que devemos perdoar. A forma com que Ele amou é a forma com que devemos amar. A forma com que Ele orou é a forma com que devemos orar. A forma com que Ele honrou é a forma que devemos honrar. As nossas ações serão comparadas não com o pastor, não com o apóstolo, não com o papa, mas com Jesus. E aí eu pergunto, e nós podemos perguntar todos os dias: o que faria Jesus em meu lugar? É uma boa pergunta para amanhã de manhã você acordar e falar: o que faria Jesus em meu lugar? Principalmente na hora que alguém cortar você no trânsito. O que faria Jesus no seu lugar? Abriria o mar vermelho. Abriria o carro no meio. Você faria isso. Mas que espírito habita em vós? Certa vez os discípulos oraram para Jesus: Jesus, manda fogo nessa cidade, ninguém quer Deus aqui, vamos bater a sandália, vamos tirar a poeira e vamos orar como Elias orou, para o fogo descer. Jesus orou: vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês não andam mais no espírito de Elias, vocês andam no meu espírito agora. É outra forma de andar. Queridos, aquela porta ali é um lugar para entrar a pessoa doente. A igreja não é um tribunal. A igreja é um hospital. Perguntaram para mim, disseram: a tua igreja pode tudo, todo mundo entra de qualquer jeito. De qualquer jeito. Tem gente ruim aqui, irmão. Deus está mandando. Uma pessoa falou assim: aquela igreja só tem os cacos endividados, as coisas ruins. Eu falei: aleluia. É você? É só os cacos. É os cacos. Meu irmão, tem gente tão ruim que quando vai orar o demônio sai a pessoa. Vai expulsar o demônio sai a pessoa. E o demônio vem dar testemunho na quinta. Fui liberto. Gente tão ruim, irmão. E a gente ficou olhando assim: não tem jeito. Irmão, não tem jeito para mim, não tem jeito para você, mas tem jeito para Ele. Porque Ele deu jeito em você. Quem aqui Jesus deu jeito? E estava bem difícil para dar jeito. Meu irmão, tem gente aqui que se for dar testemunho, meu irmão, escute: se Deus fez com você, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Deus pode fazer com outros. Se Deus restaurou o seu casamento, Ele pode restaurar outros. Se Deus tirou você da cocaína, Ele pode tirar outro. Se Deus fez com você, Ele faz com outro. Acredite em alguém. Deixa Deus esticar o odre. Ei, Deus quer derramar uma mentalidade, um vinho novo em nome de Jesus. Mas para derramar esse vinho nós precisamos deixar Deus esticar o odre. Deus, o boleto vai vencer dia 18. Deus só dá a provisão dia 17 às 11h30 da noite. Parece que Ele faz de propósito. Podia ser dia 15 para evitar essa dor no coração. Até o estômago embrulha. Mas Deus estica tudo. Ele permite falir tudo, meu irmão. Ele permite. Por que Ele permite? Por que não fez diferente? Porque Ele tem a forma dele de trabalhar o odre. Não tinha que ser diferente, tinha que ser desse jeito. Ele tinha que quebrar mesmo.
Ele sabe fazer. Eu estava lá em Belo Horizonte, tudo falido, tudo, ministério, tudo falido, financeiramente, sobrava 100 pila por mês, para comer. Meu irmão, eu cheguei no final do ano endividado, meu cartão estava dizendo assim, vem cá, conversar comigo, eu repreendi o meu cartão. Estava uma guerra, meu irmão, em todas as áreas, lá em Belo Horizonte, meu pai infartou aqui, e nós lá ministerialmente, acabou, uma experiência de ter começado o ministério e não ter ido como a gente queria, e nós lá em Belo Horizonte, olhando para o outro, e dizendo, sobrou nós, vamos se abraçar. Nosso casamento fortaleceu, nosso relacionamento com Deus aumentou, mas nós estávamos lá, as circunstâncias, olhava para as promessas e dizia, tu está de brincadeira comigo, tu errou. E Deus dizendo, eu vou fazer, vai fazer, vai. Nós não acreditava mais, meu irmão. Não acreditava, mas Deus estava esticando o odre, dizendo assim, eu quero que vocês percam ao ponto de não querer mais. Eu lembro quando Deus falou comigo, filho, eu quero que tu esteja no teu quarto sem caderno de anotação. Porque, irmão, desde que eu me converti eu pregava já. Então sempre que eu ia para o quarto eu ia com um caderno de anotação. Por quê? Para pregar um sermão, para pregar, normal. E Deus falou, eu quero que você vá para o quarto só para ficar comigo. Eu falo, Senhor, mas deixa eu anotar as coisinhas. Nada, anota nada, eu quero falar só contigo. E eu ia para o quarto e Deus falava umas coisas legais, irmão, tipo assim, dá vontade de pregar. E Deus dizia, fica no quarto, é tempo de deserto, eu estou te esticando. Porque sabe o lugar de maturidade que Deus quer que eu e você chegamos? Quando a escassez e a falta e a perseguição não nos entristeçam e os aplausos não nos embriaguem. Este lugar de equilíbrio, onde nem a falta, nem a abundância me tira mais dele. É este lugar que Deus quer levar você, mas para isso Ele precisa esticar. E aí alguém fala, nossa, o que está acontecendo? Nunca foi sobre nós. Nunca foi, eu sei o carro que eu sou. Meu irmão, a gente não presta. Uma coisa coerente de se pensar é, eu não presto. É uma coisa coerente de se pensar. Billy Graham, escute, Billy Graham é um cara que ele tinha dentro dele, ele tinha algumas coisas muito legais. Ele tinha um cara que era pago dentro do ministério dele, sabe para quê? Para dizer todos os dias para ele, Billy Graham, você é pó. Billy Graham é um dos maiores evangelistas da história. Tinha um cara que era pago para dizer todos os dias para ele, você é um pó. Billy Graham não entrava no elevador quando tinha uma mulher sozinha no elevador. Meu irmão, para que tudo isso? Porque Billy Graham se conhecia. E se conhecendo, sabia que não era bom bastante. E dependia de Deus. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não confiamos nem em nós mesmos. Nós confiamos só nele. E sabemos que só Ele pode fazer. Deus está esticando eu e você. Sabe por quê? Porque você é um recipiente. E dentro desse processo de elasticidade, de ilusão, o deserto traz ilusão. Sabe quem é o dono da ilusão? É o diabo. Deus é o dono da desilusão. Ah, estou desiludido. Foi Deus. Estou iludido, é o diabo. A ilusão é do diabo, a desilusão é de Deus. Você se ilude com títulos, se ilude com ministério, porque agora eu tenho um CD gravado, tudo ilusão. Deus vem e desilude. Aí é Deus. Permite que as coisas falíveis falem, para que fiquem as infalíveis. Posso ouvir um amém? Eu profetizo que na tua vida, tudo que é falível, tudo que é abalável, tudo que pode ser destruído caia, e fique só o que for inabalável, o que for do céu, o que for do Senhor, e não for ilusão. Vai ficar o que não é ilusão, vai ficar o que é de Deus aí. E eu encerro lendo o Salmo 119, versículo 82, por favor, abra rapidinho. Salmo 119. Salmo 119, versículo 82 e 83. Olha o que diz. Senhor,
Salmo 119, versículo 82 e 83. Senhor, os meus olhos desfalecem esperando a tua promessa, enquanto eu pergunto, quando tu vai me consolar? Pois eu tornei-me como um odre pendurado na fumaça, mas não esqueci dos teus estatutos. Olha para mim. Sabe o que esse texto está dizendo? Sabe o que o salmista está dizendo? Ei, você tem promessas que não estão sendo cumpridas. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu desfaleci. Eu estou esperando por promessas que não se cumprem. E os meus olhos estão na fumaça. Sabe o que significa isso? Você não enxerga, não consegue ver a bênção. Quando você entra na fumaça, o que acontece com os seus olhos? Eles ardem. Sabe o que significa esse texto? Você é um odre pendurado na fumaça. Os olhos ardem. Você não consegue mais ver nada. Você anda por fé. Sabe o melhor lugar para esperar enquanto Deus não cumpre o que Ele prometeu? Na fumaça. E sabe o que significa fumaça? A Bíblia fala que no Santo dos Santos, a fumaça lá dentro, a presença de Deus. Vou te dar um conselho. Enquanto nada acontece, e Deus está te golpeando na pedra, enquanto nada acontece, e Ele está te botando no deserto, enquanto nada acontece, e seu filho não volta, seu marido não transforma, enquanto nada acontece e a situação não muda, quer um conselho? Fica na presença de Deus. Vai para o teu quarto e chora lá. Olha o que ele diz: Senhor, até quando? Vai para o teu quarto e fala: Senhor, até quando? Até quando a tua promessa não vai se cumprir? Sabe o que ele vai dizer? José, tu quer que eu conte o que vai acontecer até a promessa? Quer um conselho? Não fala: Deus, não precisa. Me deixa assim, vai fazendo. Enquanto isso, vai me fortalecendo. Porque à medida que você anda, Ele te fortalece. Deus não te dá uma porção maior. O maná é para o dia. Vou repetir. Deus não te dá porção maior. O maná é para o dia. Então Deus vai te dar um maná todo dia. O maná que você precisa. Tem coisas que Deus não vai falar com você hoje. Ele vai falar com você amanhã. Porque é amanhã que você precisa dessa palavra. Deus vai te dar a palavra necessária para o dia. Então não antecipa as coisas. O que Deus está falando para você hoje: ouve, obedece e pratica. Quer um conselho? Uma pessoa madura e equilibrada é aquela que junta as orações de domingo com as decisões de segunda. Uma pessoa espiritual para mim é aquela pessoa que ora em línguas no domingo, mas guarda a língua na segunda. Pessoas que praticam aquilo que acreditam. Eu quero te abençoar para que você permaneça. Aonde? Na presença de Deus. Você pode se frustrar com a religião, com os homens, mas permaneça. Aonde? Na presença de Deus. A minha oração é que Ele te sustente, é que Ele te guarde, em nome de Jesus. Quero orar com você. Não importa como você entrou, eu sei como você pode sair. Não importa como você está, eu sei como você pode ficar. Não importa o vento que está soprando, eu sei aonde Deus quer te levar. E Ele quer te levar. Tem uma promessa e tem o cumprimento dela. Não sai. Deus está esticando você. E Deus vai esticar mais ainda, porque Ele quer usar você. Ei, Deus vai derramar óleo em muita gente aqui. Sabe por quê? Porque óleo cura. E tem gente aqui que precisa ser curado. Sabe para quê? Para Deus curar depois através de você. Tem casamentos aqui que vão brilhar tanto que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero um casamento igual ao seu. Tem pessoas que vão brilhar tanto que vão dizer: eu quero ser parecido com Jesus como você é. Eu quero ter um chamado parecido com o seu. Eu quero ser liberto como você foi. Eu profetizo que onde você foi ferido é onde você vai ser usado. Vou repetir: aonde você foi ferido é onde você vai ser usado. Deus está esticando o odre. Deus está esticando o odre. Vamos orar? Sentado mesmo. Fale com o Senhor: Pai, eu não sei até onde o Senhor já esticou o teu filho e a tua filha. Eu não sei, talvez alguns estão com a sensação que vai arrebentar. Alguns estão com a sensação de que não vai conseguir. Alguns estão com a sensação de que não vai dar certo. Senhor, essa sensação já tive tantas vezes, mas o Senhor esteve presente em todas. O que Deus quer fazer com muitos de nós aqui, há uma necessidade de tratar o odre para que o vinho seja derramado.
quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida, de que a presença de Deus, a fumaça, vai conservar você. Vai conservar você no lugar que Deus queira, ao ponto de Deus poder fazer o que Ele quer fazer. Eu te abençoo em nome de Jesus, que amanhã pela manhã você não vai sentir mais desejo de usar aquela droga. Você vai ser liberto, sabe por quê? Porque Deus começou uma boa obra na sua vida essa noite. Eu quero profetizar que o seu casamento vai entrar num lugar de luz, não de perfeição, mas de luz. Eu quero profetizar sobre você, mãe, que está desacreditando de que Deus pode restaurar o seu filho. Eu quero profetizar que Deus pode sarar ele, sim. Volte a crer. Volte a crer. Deus está esticando você, mãe. Sabe por quê? Porque você vai dar testemunho para muita gente. As circunstâncias, as portas querendo se fechar. Eu quero te dizer uma coisa: a pescaria negada de ontem pode estar antecipando uma grande pescaria amanhã. Não ande na experiência de ontem. Vou repetir: não ande na experiência de ontem, porque Deus é um Deus de hoje. Deus é um Deus de hoje. E eu profetizo que hoje, tão somente hoje, se ouvires a voz do Senhor e atentares para a voz do Senhor, Ele inclinará os seus ouvidos para ti. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não amanhã. E amanhã tem um maná novo para você. Eu profetizo, você vai abrir a sua Bíblia amanhã e Deus vai falar com você, porque amanhã é um maná novo. Hoje é um maná, amanhã é outro. Ele vai proteger e cuidar de você. Em nome e no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Fica de pé, por favor. Se você está com a família, eu quero orar com a sua família, com sua esposa, seu filho. Você está com a família aqui agora, abraça aí se tá. Se não tá, adota alguém aí, não fica sozinho. Quero que você ore com alguém, por favor. Vamos orar juntos. Encosta ali, encosta para orar junto, pode encostar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar as famílias aqui, Senhor. Quero consagrar os casamentos a Ti. O diabo tem atacado tantos casamentos. Mas Deus, a gente não desiste, Senhor. Não desiste. Quero profetizar que essa casa é uma casa de restauração de casamento. Todas as semanas nós recebemos testemunhos de pessoas sendo curadas. Continua a fazer, Senhor. Mexe no fundamento da igreja. Mexe no fundamento da igreja. Salva a avó, salva o pai, salva o filho. Traz aos teus pés. Ouve a oração dessa mãe, Senhor. Ouve a oração deste pai. Ouve a oração. Ouve a oração deste filho que intercede pela sua família. Ouve a oração dessa menina, desse menino. Deus, tem milagres que só o Senhor para fazer. Tem situações familiares, relacionamentos de pai e filho que só o Senhor para curar. Faz um milagre. Faz um milagre. Faz um milagre. Faz um milagre. Eu profetizo, faz um milagre. Eu peço, faz um milagre. Se você crê nisso, peça ao Senhor, faz um milagre. Ah, mas Deus é Deus de milagre ainda, meu irmão. Ele é poderoso. O maior milagre não é fazer um paralítico andar. O maior milagre é transformar o coração de um homem, de um coração de pedra, um coração de carne. Profetizo homens de honra, homens honrados, homens fiéis, mulheres honradas. Eu profetizo homens guerreiros, valentes. Eu profetizo um crescimento, uma maturidade. Eu abençoo a cidade de Criciúma, eu abençoo todas as igrejas dessa cidade. Eu quero abençoar todos os ministérios dessa cidade. Traz pão para a casa do pão. Cuida dos pastores, desses homens, cuida dessas mulheres. Abençoa todos os ministérios, Senhor, sem distinção. Abençoa, Senhor. Derrama graça. Começa pelos pastores, abençoe eles. Traz entendimento do teu reino, a importância do casamento, da família.
Que não haja, Senhor, uma briga pela periferia, mas que haja um Jesus centralizado. Quero orar pela cidade, eu não quero orar pela Amapá só não, Senhor. Eu quero abençoar a cidade, todos os meus irmãos, de todas as denominações, todos aqueles que te buscam em cada canto dessa cidade. Traz um avivamento a começar pelas famílias. Traz um avivamento a começar pelas famílias. Faz um avivamento a começar pelas famílias. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar a Eliane, Senhor, que está lá hospitalizada na UTI em Curitiba. Faz com que dê certo, Senhor, com que há uma recepção, que há uma intervenção dos céus na vida da nossa irmã lá. Só o Senhor, que não haja rejeição daquele órgão, que haja um cuidado de Deus naquele lugar agora. Visita ela nesse horário, visita agora, que ela sinta a Tua presença, que ela sinta a Tua presença. Interfere, médico dos médicos, interfere, médico dos médicos, em nome de Jesus. Todos os enfermos aqui, quem tem parente enfermo aqui agora, visita, Senhor, visita, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Quantos creem, diga amém.